O tema que nos é proposto ao estudo do Pinga-Luz deste mês é exatamente aquele que incide sobre a questão do adoecimento humano, particularmente do adoecimento espiritual. Importa que observemos que no ano 2000, a Organização Mundial de Saúde, que é o braço institucional que define o conceito de saúde para o mundo, a OMS da ONU, ela estabeleceu que saúde é o perfeito bem-estar social, psicológico, emocional e até espiritual dos indivíduos e dos povos, com harmonia e qualidade de vida. Observe que, ao lidarmos com uma definição tão abrangente de saúde, superamos um antigo modelo que definia as condições de saúde como ausência de doenças. Em um primeiro momento, ao nos auto-observarmos sem doenças, sem afecções orgânicas ou patologias definidas, temos a impressão pessoal e coletiva que estamos saudáveis. O conceito de saúde como perfeito bem-estar, de tal modo ampliou esse espectro definidor da saúde humana, que incidiu sobre aquilo que seria as condições de adoecimento. Quando, mais recentemente, estabeleceu-se no último DSM-4, que é o conceito definidor da Associação Americana de Medicina das doenças mentais, no último protocolo estabeleceu-se uma outra conceituação que nos importa nessa palestra. Retirou-se da lista das doenças mentais ou dos transtornos psíquicos, aquilo que no passado se definia como tal, que é o fenômeno do transe espiritual, do transe mediúnico, da influência espiritual, da manifestação dos espíritos, que até 2 décadas atrás era definido no quadro de psicopatologias, e não é mais, porque a Organização Mundial de Saúde reconhece que a manifestação espiritual é um fenômeno social e cultural, revelador da marca da cultura daquela comunidade, daquele povo, e saiu o transe espiritual da definição de adoecimento. E a doutrina espírita vai, então, definir completamente o processo do adoecimento espiritual. Em primeiro lugar, merece recordar a questão que Allan Kardec propôs aos espíritos sobre essa questão da influência espiritual em um plano muito geral. Ele pergunta aos espíritos sábios, nessa obra monumental que é o Livro dos Espíritos, e que reflete um diálogo entre o imanente e o transcendente, entre o plano da racionalidade kardeciana e o plano da sabedoria dos espíritos. Ele pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos governam. Em uma primeira aproximação do conceito, poderíamos ter uma sensação de que os espíritos estariam atravessando muito a nossa existência. Mas quando nós aprofundamos a compreensão da doutrina espírita, descobrimos que há uma dimensão em nós que é a sede da nossa saúde espiritual e também das nossas condições de adoecimento, que é o nosso corpo sutil, o nosso perispírito. A maioria de nós outros vive uma existência inteira sem se dar conta do impacto
da importância, da relevância que as condições do corpo espiritual têm para a manutenção da saúde e para a geração da doença, inclusive orgânica. Então, este perispírito, ele é aquilo que alguns autores chamam de corpo quântico, um corpo de energia sutil, que descola, que tem expansibilidade, que leva o espírito em sua viagem astral durante o sono corporal. E os clarividentes e médios veem aquele cordão prateado do espírito com seu perispírito, tendo o cordão prateado porque estão encarnados ainda, e desdobram-se, e este perispírito adoece ao longo da nossa existência. Os espíritos falarão, inicialmente através da obra kardeciana. No Livro dos Médiuns, Kardec descreverá 3 tipos de obsessão. Ele dirá que existe a obsessão simples, depois fala da subjugação e se refere à fascinação. Na obsessão simples, nós teríamos sim um quadro de etiologia e adoecimento espiritual, um quadro de afecção espiritual, de adoecimento, porque na obsessão simples, que é a mais leve de todas, é aquela pela qual a pessoa recebe uma influência espiritual genérica, que não necessariamente é kármica, mas é efeito do padrão vibratório do indivíduo. Se nós nos dermos ao luxo de nos entregarmos ao estado da depressão, da melancolia, da tristeza, da angústia, e nada fizermos para sairmos desse estado sombrio que hoje acomete milhões de criaturas humanas na Terra, fatalmente, esse estado de depressão e angústia vai gerar vibração, vai projetar pensamento, vai projetar formas, pensamento no mundo espiritual. O que as criaturas humanas não se dão conta é que o pensamento, a casa mental, é uma usina geradora de energia. E nós estamos o tempo todo projetando naquilo que André Luiz chama de psicosfera. Da mesma forma que tem a atmosfera, a camada de gases de 60 quilômetros que circunda a Terra, cada um de nós tem a sua psicosfera peculiar. Aquilo que pensamos o tempo todo, que desejamos, que queremos, que anelamos e que temos pensamento muito intenso em relação àquilo, gera formas, pensamento, gera aquilo que o Ernesto Bozano chamava de cascões astrais, formas, pensamento, que se projeta na psicosfera. Então, a pessoa que está com um quadro inicial de tristeza e nada faz e evolui para uma situação de depressão, ela projeta no mundo psíquico essas formas de pensamento, um padrão vibratório escuro que vai abrir espaço para a influência espiritual. Isso vai valer para todas as áreas da obsessão que não é kármica, porque logo veremos que a subjugação e a fascinação e a possessão espiritual são kármicas, têm outro caráter. Quando desenvolvemos, nos permitimos desenvolver vícios, e os vícios projetarão formas, pensamentos sombrias. O vício da maledicência, de falar sistematicamente mal da vida alheia, ou o vício do tabagismo, do alcoolismo, do uso das drogas, ou o vício oceânico da sensualidade, que vai expandir energias do centro genésico. E, havendo tempo, falaremos dos chakras, os centros de energia que adoecem. O centro genésico, o chakra genésico, é um centro de energia do perispírito poderosíssimo. Nós temos um centro coronário, um centro cardíaco, um centro gástrico e um centro genésico ou um chakra genésico, que é um centro de energia ou vital no campo da energia da sexualidade. E quando nós damos expansão a uma vivência licenciosa, desarmônica, desatrelada da ética, esse campo de energia começa
a se deformar, a se distorcer o chakra genésico. E é por meio dele que vai começar, então, a partir desse nível, o adoecimento espiritual mais grave. Porque a obsessão simples, facilmente você resolve. Você toma um passe, você instala o evangelho no lar, na sua casa, você faz um tratamento espiritual mediúnico dentro de uma reunião mediúnica, a obsessão simples, que é ligada a comportamentos superficiais, você pode curar-se com relativa segurança e facilidade. No entanto, a fascinação e a subjugação são quadros de adoecimento espiritual muito mais complexos, porque eles têm raízes kármicas. Agora sim, nós entramos em um grau de adoecimento espiritual, que é daquele que o indivíduo renasce, reencarna-se, e o espírito encontra-o na hora certa e no momento aprazados. Ali pela faixa da adolescência, da juventude, ou às vezes antes, o espírito volta com toda a virulência para cobrar ao agressor de sua vida passada, aquele que o tivera matado, que o tivera traído, destruído a família, a fortuna, a honra e o nome, aquele que o tivera trucidado. Imaginem os senhores, as conjunturas kármicas que foram constituídas pela guerra, pela escravidão, pela exploração sexual coletiva por causa da guerra. Estes espíritos, trazendo uma situação psíquica transtornada, eles voltam agressivos e abrirão campo no mundo psíquico dos seus devedores. E aí você vai ter a obsessão no nível da fascinação e da subjugação. A doutora Edith Fiore, que é uma psicóloga norte-americana, ela escreveu um livro notável chamado Possessão Espiritual. É possível que a nossa livraria esteja com ele. É um livro extraordinário, porque ela é psicóloga, não é espírita, e estudou os casos de possessão espiritual, de condomínio espiritual, como chama Hermínio C. Miranda em um determinado livro. Os espíritos agora vão atuar sobre um determinado chakra ou centro vital. Os senhores vão recordar comigo que há duas tradições de medicina antigas, a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional indiana. Na medicina tradicional chinesa, essa energia que estou a me referir, que os espíritos manipulam, tem o nome de Qi. E na medicina tradicional ayurvédica, na China é Qi, no Japão é Qi, e na Índia é o Prana. É a energia dos centros, dos chakras, que são grandes focos de energia do corpo espiritual, que será desvitalizados pelo processo do adoecimento espiritual. No caso da sexualidade, a literatura mediúnica tem descrito, através de Nas Fronteiras da Loucura, Loucura, Obsessão e outras obras de Manuel Filomeno de Miranda, que o espírito é capaz de lançar uma espécie de uma mão fluídica no campo do centro genésico e na área do cérebro ligada à sexualidade. E ele começa a criar uma amplificação, as obsessões ligadas ao exercício irregular da sexualidade. Mas o fato é que nas obsessões kármicas, o espírito vai desvitalizar o médium, vai desvitalizar a criatura que ele quer se vingar, e ele vai atingir o chakra de maior sensibilidade dela. E aquele processo de desarmonia vai crescendo, e o espírito vai aumentando as impressões psíquicas dele. E acontecerá aqueles casos de pessoas que serão levadas antigamente para os famosos manicômios, hospitais psiquiátricos, casas de atendimento de pessoas portadoras de psicopatologias graves, e o espírito narra a literatura mediúnica de Manuel Filomeno de Miranda, quando se dava aquele choque elétrico que antigamente se utilizava nos hospitais psiquiátricos, dava-se o choque elétrico, o espírito recebia uma carga imensa, porque aquilo se transfundia para o campo perispiritual e, de alguma maneira, ele se desconectava, porque
há uma conexão perispírito, corpo físico da pessoa afetada, perispírito, espírito do obsessor. E ali você tem uma sintonia de energias tremenda, e o adoecimento vai aumentando. E a todas aquelas impressões psíquicas, o espírito quer induzir a criatura a perder a autoestima, a acreditar-se feia. Meditemos sobre as meninas que, tornando-se modelos, sofrem de anorexia. E elas vão definhando, por mais bela que sejam diante do espelho, desenvolve aquilo que no nosso lado, no âmbito da psicanálise, chamar-se-ia uma neurose obsessiva. E ela fica ali presa àquela ideia fixa que é feia, que precisa emagrecer, e quanto mais emagrece, menos come, quanto menos se alimenta, mais vomita, e entra no ciclo vicioso de perturbação psicológica, de não aceitar a própria imagem. Cada um de nós é alcançado pelos espíritos com vistas ao nosso adoecimento. Adoecimento da emoção, da nossa autoestima, do nosso equilíbrio relacional, gerando ansiedade perturbadora. Muitos indivíduos são portadores, começam a crescer a faixa de ansiedade a partir dos 30 anos de idade ou antes. E eles dizem assim: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, porque eu estou numa ansiedade que se manifesta no trânsito, no ambiente de trabalho, no momento da intimidade conjugal, nas relações familiares. Eu não consigo parar quieto, meu pensamento não sossega. É o caso dos transtornos ligados à ansiedade e à neurose ansiosa, as perturbações mentais ultraalimentadas pelo adoecimento espiritual. Todo esse quadro pode ser tratado, seja daqueles quadros graves que completam a esquizofrenia e os quadros de psicose, podem ser tratados. Mas é importante que reconheçamos, junto com o Espiritismo, que somente somos alcançados pelos Espíritos apenas pelo lastro de culpa e débito para com eles. A culpa, esse fenômeno universal em a mente humana, o excesso de culpa leva o indivíduo a uma autodegradação e a um eu tirânico que não lhe permite ter prazer. É adoecimento. A ausência total de culpa são as pessoas que se dão ao direito de serem cínicas. Elas fazem e dizem: é isso mesmo, eu tenho todo o direito de praticar o arbítrio, o abuso, a ilegalidade e a corrupção. Elas estão lesando a si próprias, a essa camada profunda que gera consciência em nós e produz a culpa. Então o indivíduo evade-se de uma existência, de uma encarnação sem a punição da lei, sem o opróbrio da sociedade, sem que ele descubra que ele fora criminoso. Ele desencarna aparentemente tranquilo, e ele praticou todo tipo de abuso e arbitrariedade, retornando à vida espiritual sem a influência do corpo físico, que amortece e neutraliza a culpa. Ele acorda na vida espiritual e as camadas mais sutis da sua consciência também começarão a despertar, e ele estará no chamado inferno interior, o inferno da culpa, e ele vai renascer com essa culpa de não ter sido alcançado pela lei, de ninguém, da sociedade não ter descoberto a ignomínia que ele praticou, e ele renasce com um conflito interno lamentável. É aquela dor existencial e emocional que tira o sentido da vida e faz a pessoa sentir-se abalada, triste, angustiada, perdendo o gosto de existir, porque dentro dela há uma mensagem inconsciente espiritual que diz: você não merece ser feliz. É dentro dela, não é ninguém que precisa dizer-lhe. E essa mensagem consciente vai sendo alimentada pelo espírito obsessor, que vai ampliar quadros durante o sono e o sonho. Em desdobramento, eles ampliarão os quadros psíquicos para que o indivíduo veja o que ele fez e sinta-se culpado, porque a culpa nasce naquilo que a doutrina espírita chama a consciência.
Quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem que é na consciência. Existem níveis de consciência em nós que nós não poderemos apagar, fraudar, evitar, anular ou adiar. É a consciência como Deus em nós, como aquilo que Emmanuel Kant chamou de imperativo categórico, um impositivo consciencial que nos dá o senso de dever e do certo e de errado. E que os filósofos, alguns deles da corrente kantiana, afirmam ser universal esse senso. Em qualquer lugar do planeta, a pessoa é portadora dessa consciência interior. E é ela que vai gerar a culpa, e é a culpa que vai provocar o adoecimento espiritual. Essa mensagem consciente que diz: você é um fracassado, a sua sexualidade é transtornada, e o indivíduo começa a desenvolver transtornos na área da frigidez, da ejaculação precoce, dos transtornos de desinteresse e de dificuldade de convívio e interação afetivo-sexual. Um conjunto de dores oriundas da culpa. Então a doutrina espírita apresentará alternativas de tratamento. Quando nós passamos a tomar o passe regularmente, apenas o passe, só isso, desde que levemos a sério a conduta de receber o benefício do passe, e que associemos ao passe o desejo sincero de mudar a conduta, mesmo que aquela conduta seja um vício instalado muito forte, em qualquer área que seja. Se você persistir no passe, o que vai acontecer? Durante o passe, os espíritos conseguem aos poucos, não de uma só vez, e retirando, desmontando estruturas fluídicas poderosas que são a causa da interface entre o convívio do encarnado e com o mundo dos desencarnados. É claro que aquele que passou 30 anos frequentando, me permita a expressão, os bares da vida, nada contra necessariamente ao bar, mas a frequência regular, constante e sistemática, usando álcool, os espíritos que cercam-no, criou uma relação fluídica poderosa com ele. E na hora que ele decidir parar, sentirá dificuldades. Isso vale para qualquer área. O indivíduo se deu conta que está com um comportamento sexual desregrado, que tem uma conduta familiar desrespeitosa, que é frio, egotista e indiferente, que não sabe ser afetuoso. E ele se deu conta que isso faz muito mal a ele próprio. Na hora que ele decide mudar, se há componente de convívio, porque, apesar do tempo encerrando, nós poderemos assegurar-lhes que cada um de nós tem as companhias do passado com os quais sintonizamos. E muitas vezes nós praticamos atos que nos vincularam a criaturas muito frias, muito insensíveis, muito cruéis e malvadas. E nós, reencarnados, tentando melhorar-nos, vinculados a elas, ficamos naquela faixa da personalidade atual e da personalidade pretérita, dos pensamentos que queremos ter hoje e não os temos. Recordemos Paulo de Tarso, que dizia: o bem que desejo fazer, não faço. O mal que não desejo fazer, este faço. Essa contradição interior entre o espírito que começa a libertar-se e tem o passado espiritual a condenar-lhe a conduta. Ele, por mais que faça, volta a cair, por mais que faça, volta a cair. Se ele toma o passe regularmente, e se o quadro demanda o diálogo com as sombras, como chamará o Hermínio C. Miranda, que ele busque a reunião mediúnica equilibrada, amadurecida, para que os espíritos se manifestem e possa falar das suas angústias e da sua dor, do seu ódio com aquela pessoa, e possa fazer uma psicoterapia espírita com o espírito que está atormentando a criatura. Mas a culpa é o grande lastro, a culpa é a causa do adoecimento espiritual, porque ela informa ao próprio indivíduo
que ele não merece ser feliz em relações afetivas, que ele não merece ser feliz em família, e ele começa a agir como tal. Ele começa a agir de forma desequilibrada dentro da família. Ele começa a agir de forma desequilibrada dentro do trabalho, porque aquela mensagem consciente é mais poderosa do que ele. E ele não sabe estruturar uma vida harmônica, pacificada e feliz, pela influência dos espíritos também. Então a doutrina espírita apresentará o passe, a reunião mediúnica e a estratégia maravilhosa do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é o momento em que as doenças espirituais de todos são colocadas à mesa. E o grande médico de nossas almas, aquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou humilde, que sou brando de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Esse médico das almas, chamado Cristo, pode ser evocado em oração no lar, no Evangelho no Lar, com a sinceridade de quem se sabe culpado e precisa redimir-se, com a humildade de quem se sabe sem virtudes, para não assumir uma conduta farisaica, de virtudes que não as temos e de méritos que não os conquistamos ainda. Então evoca-se Jesus ao lar, faz-se a oração, lê-se uma página do Evangelho, volta-se ao cristianismo primitivo, recordando as mensagens de Emmanuel, em a coleção Pão Nosso, Vinha de Luz, e Jesus está conosco. O que vai acontecer? Se a família insistir, um campo vibratório novo está nascendo, e os obsessores perderão acesso ostensivo imediato no lar, no médio ou no longo prazo, porque eles perderão o acesso vibratório às suas vítimas. André Luiz diz: há múltiplas formas de aprisionamento humano e uma só de libertação, Jesus. Então que ele nos ampare no desafio de estudarmos juntos o adoecimento do perispírito, o adoecimento espiritual, o adoecimento da nossa energia, porque nós terminamos afirmando que a ciência médica, a psiquiatria e a psicologia, quando está diante de um doente que não tem quadro definido, a pessoa vai para o psiquiatra, ele faz o rastreamento das estruturas cerebrais, a tomografia computadorizada, faz o rastreamento com emissões de pósitron, vê o que está dentro do cérebro, faz exame de sangue, observa a neuroquímica do indivíduo, está tudo regular. Não há hereditariedade, casos da família, e o indivíduo começa a desenvolver uma psicose terrível, uma angústia existencial e uma vontade de morrer e de suicídio. Somente o aprofundamento vai perceber e reconhecer que há um componente energético. Em consultórios de psicologia, alguns psicólogos, um amigo nosso que é médico e psicólogo da Bahia, ele diz, espírita inclusive, eu marco meus pacientes juntando ansiosos e deprimidos, porque se for só ansiosos na sala de espera, fica uma perturbação muito grande. Então eu coloco uma quantidade de ansiosos e uma quantidade de depressivos, e eles se contrabalanceiam, porque a depressão é da energia. O indivíduo tem boa família, boa saúde, boa renda, boa aparência, é deprimido, que a energia dele está lá embaixo, e ele deseja morrer, ele para de se alimentar. Isso tem causa no adoecimento espiritual muitas vezes. Nós vamos parar por aqui para ouvi-los e fazer essa interação dinâmica de diálogo e oferecermos sugestões e estratégias para a questão do adoecimento espiritual. Que haja muita paz e que nós encontremos, como diria Hipócrates, médico, cura-te a ti mesmo, que nós nos autocuremos e nos libertemos. Muita paz. Enquanto não nos chega a primeira pergunta, eu tenho uma pergunta a fazer. Você falou que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação.
E para os nossos irmãos que estão aqui, e os filmes de Hollywood e tudo mais, e tudo que já se ouviu falar, existe possessão? Essa questão foi apresentada por Kardec em O Livro dos Espíritos. Se era possível ao espírito apoderar-se da personalidade do indivíduo encarnado a ponto de cancelar-lhe a consciência. E os espíritos respondem que a possessão, no sentido de que um espírito pudesse tomar a existência do outro, sufocar-lhe a encarnação e passar a viver incorporado, entre aspas, nesse indivíduo, isso é completamente impossível. No entanto, os espíritos esclarecem que o que acontece é que, nos casos muito graves de fascinação, o médium vai recebendo aquela sugestão do espírito, que o levará àquilo que André Luiz chama de monodeísmo. André Luiz, nas psicografias da vasta obra de Chico Xavier, ele desenvolveu vários conceitos: psicosfera, monodeísmo, vampirismo, parasitose espiritual. E num conceito de monodeísmo, ele diz que o indivíduo vai sendo induzido por uma hipnose regressiva de longo prazo a fechar-se naquela ideia única. E, quando isso se dá por um processo obsessivo, há de observar que o quadro vai levar o indivíduo àquilo que, no âmbito da psicanálise, da psiquiatria, observar-se-ia como um quadro de obsessão avançada, de neurose obsessiva, quem sabe de um transtorno obsessivo compulsivo, um quadro em que o indivíduo é levado para que sua mente fique perdida ou isolada em uma ideia apenas. Nesse sentido, nós estamos falando dos quadros graves de obsessão e de influência espiritual. Mas a possessão, no sentido de uma tomada do corpo pelo outro espírito, não se dá. O que se dá é uma progressiva fascinação que pode ser curada, e o indivíduo vai cair naquilo que os psicologias chamam de delírios messiânicos, profetismo messiânico delirante. O indivíduo vai se acreditar, tem um indivíduo aí que até hoje se acredita que é o próprio Jesus Cristo, o outro vai se acreditar isso ou aquilo. Esses são processos de fascinação que levam o indivíduo a transtornar a consciência e pode dar um quadro parecido com aquilo que seria a possessão espiritual, mas nunca no sentido de cancelamento da personalidade ou da consciência, nem na tomada do corpo do outro. Uma pergunta. O espírito Inácio Ferreira relata em um de seus livros cirurgias cardíacas e plásticas no plano espiritual. Em casos de graves problemas psíquicos, no outro plano haverá tratamento semelhante ao da Terra, com psicólogos e remédios? E que, como tudo se torna mais intenso quando desencarnamos, este processo de melhora é mais longo? Excelente questão. Excelente questão. Por exemplo, vou falar de uma experiência prática, que aí a gente fica num plano bem perto da realidade. Tenho trabalhado próximo a uma médium que atua no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Brasilândia, e ela recebe um espírito de um médico, o Dr. Rogério. E ele faz cirurgias, sim. Ele faz cirurgias. E ele, na última encarnação, ele tivera sido médico. E ele faz cirurgias no perispírito do indivíduo. O espírito é capaz, tendo a equipe, tendo o médio adequado, tendo o ambiente fluídico adequado, de fazer cirurgia, sim. E aí será removido estruturas fluídicas do perispírito. Ele é capaz, por exemplo, de, na função inversa, colocar
um dreno no perispírito de uma mulher que está com hemorragia, pós-parto ou durante a gestação. Um dreno, o que é um dreno? Um mecanismo, um dispositivo de natureza fluídica que vai sustentar a influência no perispírito. No perispírito. Vai sustentar a causa daquele problema. Eu vou relatar para vocês brevemente, muito brevemente, uma experiência pessoal que tive. Há coisa de uns 15 anos atrás, a minha irmã, que reside em Brasília, ligou para mim, a enfermeira, e disse: Denizar, nosso irmão está com um problema grave, Sobradinho, e é preciso que a gente possa ir lá e faça o evangelho lá na casa dele. Outro irmão biológico estava com um problema de coluna muito grave, sequer levantava-se, preparando-se para a cirurgia, não conseguia nem deitar-se à cama, estava deitado no chão. Eu fui para fazer o evangelho apenas. Isso tem coisa de 10 anos, no mínimo. Não tinha nenhum outro planejamento. Lá chegando, fizemos a oração, e então, na condição de médio de psicofonia, recebemos o Espírito veio, e ele disse para nós: a vossa irmã enviou uma carta para o Centro Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. Os senhores já devem ter ouvido falar do Centro Espírita Tupiara, que é muito famoso no Rio de Janeiro. E ela mandou pedindo uma cirurgia. Nós estamos aqui para atender. Só tem um detalhe. Nós estamos aguardando a autorização do alto, que virá em 15 ou 20 minutos, para saber que procedimento faremos nele. Se houver a autorização que estamos esperando, vamos fazer uma cirurgia e ele vai curar-se. E o Espírito falou tudo isso, e meu irmão estava literalmente sem levantar-se. E durante 15, 20 minutos ele ficou aplicando o passe, e 20 minutos depois ele voltou e disse: estamos autorizados a fazê-lo. E ele nos informou, inclusive, que havia 2 possibilidades. Uma de seguir para a cirurgia convencional, e provavelmente não daria certo, com riscos, inclusive, de desencarnação. Mas que havia tido permissão e que eles iam fazer uma intervenção no perispírito. Durante alguns minutos, ele fez essa intervenção, completamente mediunizado, o Espírito fez a intervenção, e ao final ele disse para este irmão, através da nossa mediunidade: levante-se, você pode se levantar. E ficou todo mundo muito preocupado, porque ele estava com uma hérnia muito forte e com uma situação que fazia 2 semanas que ele não conseguia caminhar mais. Levante-se. Levantou depois do procedimento e ele se levantou. Eu nem sei se ele está aqui agora, porque ficou de vir assistir essa palestra, mas talvez não tenha vindo. E ele se levantou, curou-se e está até hoje curado. Há uma intervenção, nesse caso, no perispírito da pessoa, porque a causa está no perispírito. Então, eles removem toda a lesão perispiritual e aí a área do órgão afetada é capaz de ser removida e a pessoa se cura. São casos concretos de intervenção e de cirurgia espiritual. Queridos, nós vamos pedir para os voluntários já se sentarem, porque já estamos aqui com, creio, 6 perguntas, e o tempo não irá permitir mais do que responder estas 6, ok? Então, gratidão aos voluntários, muito obrigado. O aumento da incidência dos quadros de depressão e ansiedade tem relação com o momento de transição planetária? Uma coisa sabemos, por informação do plano espiritual, de toda a literatura mediúnica confiável, seja Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros médiuns, até Ivone A. Pereira. Estamos vivendo um momento de transição vibratória, em que deixaremos de ser morada de provas e expiações para nos tornar um planeta regenerado, em que a prevalência será do bem, das virtudes, da ética e da espiritualidade e da paz. Essa transição vibratória está fazendo com que
conforme a informação dos espíritos, muitos espíritos saiam do planeta e outros permaneçam. O exílio está se dando. E essa desconexão, tanto de saída quanto daqueles que ficam, esse momento de mudança de transição vibratória, de transição planetária, pode estar alterando a psicosfera da Terra. E cada um de nós vai sintonizar conforme o seu autocuidado e a sua própria disciplina mental. O que importa que nós saibamos é que existem aqueles casos de depressão e de outras psicopatologias, psicoses e problemas graves que estão mais ligados ao indivíduo em si mesmo. E não é causado prioritariamente pelo espírito. Então, sempre que tivermos nessa situação, procuremos os profissionais especializados, porque eles vão trabalhar conosco o campo da nossa subjetividade, da nossa personalidade, da nossa história de vida, fazendo reconstrução do nosso campo emocional e mental, trabalhando conosco as possibilidades dessa reconstrução, tendo como causa questões da nossa subjetividade e da nossa história de relações interpessoais, inclusive primárias e familiares. Então, o profissional vai atuar nisso. Sempre que houver este problema e também a isto, porque nem tudo é a obsessão e nem tudo é o adoecimento espiritual, no sentido da influência espiritual. O que nós podemos dizer é que sempre há adoecimento espiritual no sentido do perispírito do indivíduo. Não precisa que necessariamente esteja havendo uma atuação de outros espíritos. A própria energia do indivíduo, o próprio perispírito dele, o corpo espiritual dele, os centros de energia estão, como dirá a medicina chinesa, com os fluxos em movimento ou com os fluxos estagnados. Quando os senhores veem a acupuntura, observe que interessante, a acupuntura vem da medicina tradicional chinesa. O que é que a acupuntura faz? Ela trabalha com agulhinhas e faz dinamização de centros de energia. Ele não trabalha ali a área de nervos, fisiológica, funcional, nada disso. Trabalha centros de energia. E o Conselho Federal de Medicina reconhece a acupuntura. Então, são esses centros de energia que adoecem e não necessariamente têm influência espiritual, no sentido de espíritos. Mas, em todos os casos, alterar a dinâmica energética do perispírito é fundamental. Daí o passe que a comunidade espírita oferece, daí a oração, o evangelho no lar e a modificação do padrão vibratório. Isso é fundamental. Sem modificar o padrão vibratório do indivíduo, nós teríamos a solução de problemas mais simples, mas os problemas complexos passam pela modificação da energia vital do indivíduo, que a homeopatia vai oferecer em forma de glóbulos, de líquidos, que vão trazer uma alteração do padrão vibratório da energia vital, que foi descoberta por Hahnemann, ou foi trazida no século XIX pelo fundador da homeopatia, que é Hahnemann, mas que os chineses conheciam há 5.000 anos, e a Índia conhece há 6.000 anos. Os centros de energia vital. Esses precisam ser tratados para curar. Essa próxima pergunta é muito curiosa, muito interessante. Temos várias perguntas hoje, as perguntas estão muito boas. E essa é uma pergunta que eu creio que a maioria das pessoas não sabe, e o nosso irmão Denizar vai responder. Existe obsessão de encarnado para encarnado? É boa essa. Com certeza. Eu diria que ela é tão frequente quanto a obsessão de desencarnado para encarnado. Sueli Calda Schubert, em um livro notável chamado Obsessão e Desobsessão, ela falou de 4 níveis de obsessão. De desencarnado para encarnado, é o que mais conhecemos, né? De encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado. E de encarnado para encarnado. Não dá tempo de ilustrar todas elas, para vocês terem uma ideia
da obsessão de desencarnado para desencarnado, espírito para espírito, irmãos chipófagos. Eles de tal modo criam uma mutualidade perispiritual dolorosa, vibratoriamente dolorosa, que muitas vezes eles precisam reencarnar-se juntos para desconectar-se no plano físico, por razões de conexão, muitas vezes de cumplicidade de atos, não necessariamente de atos um contra o outro. Dr. Jorge André dos Santos fala disso no livro chamado O Encontro com a Cultura Espírita, irmãos chipófagos e vinculação perispiritual. De encarnado para encarnado existe e muito. E nós, os médios, sabemos o que é isso. Uma pessoa está vibrando à distância. É aquilo que a física quântica chama de consciência não local. E nós recebemos o impacto vibratório deles. Por isso que os médios que somos, temos que ter uma vida disciplinada, cuidada, acautelada, porque recebemos e emitimos. E de encarnado para encarnado é isso. É você vibrar tanto com o outro, que pode ser de felicidade, não de obsessão, de desejo de que o outro seja feliz, mas a nossa obsessão muitas vezes é de inveja, é de perseguição. Imagina o que acontece com os médios quando estão falando mal deles, mundo afora. E nós gostamos de falar mal dos outros, né? Isso é uma mania terrível. Enquanto nós estamos falando, estamos produzindo energia, e a pessoa está sendo afetada ou não, afetada levemente ou não, conforme o padrão vibratório dela. Mas aquela energia sobre a pessoa, pensada sobre ela e obsessivamente, existe. É a obsessão de encarnado para encarnado. Mais uma pergunta muito boa. Kardec nos noticia que os espíritos chegam a nos conduzir. Isto não seria uma interferência no nosso livre-arbítrio e, como tal, deveria ser impedida pela espiritualidade de luz? A questão é que nós queremos fazer parte daquilo. A causa do nosso comportamento é aquilo que está no consciente, pré-consciente e inconsciente. Ao nível do nosso inconsciente, no chamado inconsciente profundo, o Dr. Jorge André falava de um inconsciente puro que nos liga a Deus, inconsciente arcaico de todas as encarnações, inconsciente passado das encarnações recentes e inconsciente atual. Camadas do inconsciente. Ao nível do inconsciente, nós temos um padrão de memória e de registros. E é esse padrão que faz com que nos vinculemos. Aquele espírito que participa da nossa existência, ele tem vínculos primaciais, originais, vínculos de origem. São chamadas conexões originais. Vínculos originais com o nosso inconsciente, antes de renascermos. Então, eles e nós estamos em uma simbiose espiritual. E é por isso que não se trata de autorizar ou não autorizar, de a espiritualidade permitir ou não, porque eles já renasceram, eles já estão conosco muitas vezes desde o renascimento, a reencarnação, inconscientemente ligados ao nosso comportamento. E há prazer naquilo, há prazer no próprio sofrimento. Ninguém se iluda, na psicanálise o nome disso é pulsão de morte. Prazer no próprio sofrimento. O indivíduo elege a circunstância de sofrimento. É aquele caso do indivíduo que só busca o mesmo padrão de trabalho, que só se relaciona com o mesmo tipo de pessoa e está sempre elegendo o próprio sofrimento. É a culpa dele. Ele busca a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa para viver as experiências que o seu registro profundo de memória lhe comanda, junto com os obsessores. Os obsessores só fazem ampliar o que ele traz dentro de si. Eu vou me permitir rapidamente complementar essa resposta do Denizar. Pessoal, é o seguinte em relação ao livre-arbítrio. Para quem nunca viu, mas tem um desenho, às vezes passa desenho na TV, do Pato Donald. E às vezes ele quer tomar alguma decisão, aparece um anjinho de um lado e um serzinho do mal do outro. Ele tem o livre-arbítrio de ouvir a quem ele quiser. Quando ele ouve o anjinho, o serzinho do mal desaparece. Quanto mais ele ouvir o anjinho, mais força ele dá.
Portanto, nós vamos receber as sugestões, mas o livre-arbítrio da decisão que nós devemos tomar é nosso. Nós vamos decidir se vamos agir através do que é o correto, o verdadeiro e o útil, e todos nós sabemos, ou não. Quanto mais ouvirmos um lado ou outro, mais seremos levados para este ou para o outro caminho. Como explicar a existência de espíritos evoluídos como Chico Xavier, Irmã Dulce e outros com físico frágil, manifestando doenças agudas ou crônicas? Uma vez perguntaram ao Chico Xavier como ele gostaria de chegar à vida espiritual. E ele disse então que se um dia eles perguntassem: meu irmão, você passou por alguma doença grave? Você viveu experiências dolorosas no corpo? Você experimentou sofrimentos atrozes por doenças congênitas e graves? Ele disse que iria ser muito útil a libertação espiritual dele e a felicidade plena, o não ser uma exceção entre a regra e a regra da grande maioria, de não ter tido privilégios. O que nós devemos meditar é o papel que esses processos de adoecimento exercem para todos. E o Emmanuel dizia para ele que ele não tinha privilégios, muito ao contrário. Então, são seres que, mesmo adquirindo méritos, trazem mecanismos de libertação espiritual, inclusive através do sofrimento, e fazem sublimação. Porque a sublimação, quando nós nos permitimos autocrucificarmos-nos em trabalho, não como um fenômeno de desejo do sofrimento, mas quando nos doamos em sacrifício. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a virtude mais meritória? A caridade quando praticada desinteressadamente. E qual a forma mais eficaz de nos libertarmos das paixões? Abnegação. Então, essa abnegação de trabalhar e servir, amar e edificar, mesmo em sofrimento, gera níveis de sublimação espiritual que não é para qualquer um e representa um grande triunfo sobre a animalidade. É a humanidade vencendo a animalidade e a angelitude triunfando sobre a humanidade. E nós queremos terminar dizendo: a liberdade é daquela que nós já conseguimos edificar. Nós ouviremos a escolha correta, nós faremos as opções adequadas, desde que aprendamos a cultivar a sabedoria em nós. O grande problema é que, enquanto espíritos ignorantes, esquecemos a máxima do Espírito Verdade que diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo, amai-vos e instruí-vos. A necessidade de nos libertarmos da ignorância, dos níveis de compreensão distorcidos da realidade, que somente a sabedoria nos liberta. E para terminar, porque o tempo realmente se foi, acabou, né? Nós vamos aqui abrir a esmo, como se diz. Né? Vamos, não, é uma rápida mensagem. Uma mensagem pequenininha aqui, chamada Paris, que nos conecta com o livro A Psicografias, que vamos oferecer a vocês depois da palestra. Berço do Espiritismo Cristão, Paris, da doutrina revelada pelos emissários do Senhor. Se as trevas te assaltam a alma sofrida, o Senhor te mantém em cidade e luz para sempre. Milhares de irmãos nossos que se revestiram na experiência física e no aprendizado espírita no Brasil, hoje caminham em tua direção para compor o novo tempo da consciência coletiva do Espírito da Paz. Felizes estamos de compartilhar esta hora de transição com amigos franceses renascidos em tarefa no Brasil. Fiquem em paz, trabalhando pela construção da paz. Samuel Delatour.